Deus colocou uma palavra no meu coração, né? E essa palavra está trabalhando comigo também, né? E eu creio que ela é uma palavra que vai tocar no seu coração também, entendeu? Mas eu sei que você não vai ser convencido pela minha voz, né? Você vai ser convencido pelo Espírito Santo que mora em você aí. Amém? Então o que eu peço a Deus é que você escute o Espírito Santo, porque Ele vai falar com você nessa noite, né? E você, quando você ouvir a voz de Deus, você absorve aquilo, porque a gente precisa estar melhorando, a gente precisa estar crescendo. A gente vai ter um PowerPoint aqui, para ajudar a gente, uma vida com um objetivo, com uma missão, né? Esse é o tema da palavra, e o texto base está em 2 Timóteo 4:7, né? E aí você vai ver um pouquinho, por que a gente está colocando aquela rua ali, né? Aquele caminho ali que está levando a algum lugar, né? E assim, a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas. Passa aí, querida. Eu vou dando um ok assim, aí para você passando, tá? E aí a gente vai caminhando, né? Como cristão, qual é o seu objetivo de vida, né? Eu queria que você pensasse um pouquinho, como cristão, qual é o seu objetivo de vida? O que você tem assim forte no seu coração, né? É servir a Deus, é formar uma família? Tem pessoas que têm assim, um desejo forte no coração de quer trabalhar, assim, dedica a vida para o trabalho. Tem alguns colegas lá na empresa que eu trabalho, que o cara era engenheiro, virou gerente, agora é gerente do gerente. E outro dia era aniversário dele no sábado, mas ele ia ter que trabalhar, que ele tinha uma apresentação para fazer para o vice-presidente na segunda-feira. Então tinha acabado os planos dele ali do final de semana que ele ia fazer com a família, e é aquela correria, né? Esse é o seu objetivo de vida? Tem gente que se dedica 100% para a família. Isso é errado? 100% a gente tem que dar para Deus, né? A primeira prioridade a gente tem que dar para Deus. Então às vezes a gente foca tanto em alguma coisa, então, e a gente tem que entender qual é o nosso propósito, né? E a gente traz ali a resposta de Paulo, né? Que está lá em 2 Timóteo 4:7, né? Vamos ler junto ali. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? Então, mais uma vez. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? Então, olha que forte, né? O objetivo de Paulo. Paulo tinha um objetivo ali, né? Desde o momento ali que as escamas caíram dos olhos dele ali, e ele teve uma revelação de Deus ali, para o propósito da vida dele. Você vê claramente ali, nos versículos ali que a Bíblia conta a história de Paulo, que ele traçou uma caminhada em direção ao objetivo dele. E o objetivo dele era o quê? Servir a Deus. Era combater o bom combate, era seguir na carreira que Deus tinha para ele e guardar a fé, né? E esse que era o caminho. Passa aí, querida, né? E aí eu pergunto, né? Como folha levada ao vento, você é daqueles que, se o tempo está bom, está tudo bom. Mas se o tempo está mal, a fé esmoece, o ano desaparece, afasta as celebrações da igreja. Como que você é? Porque tem pessoas que são muito assim, entendeu? Assim, e eu me lembro assim claramente de uma palavra que o Vitor trouxe para cá, muito abençoada, que a nossa vida é feita de altos e baixos, né? Então tem horas que a gente passa por desemprego, tem horas que a gente passa por doenças. A gente não é uma vida só de vitória, né? Jesus não escondeu isso de ninguém. Ele falou que no mundo tereis a aflição. Então ele não escondeu isso de ninguém. Então se você acha que você se converteu, agora a vida agora é só carrão, só empregão, muito dinheiro, esposa, relacionamento matrimonial assim, show de bola, não é assim, entendeu? Filhos, tudo beleza, não é assim, entendeu? A nossa vida é de altos e baixos, né? E a gente tem que ver qual é
Qual é o, assim, como que você é? Porque a gente tem que ter um foco, tem que ter um objetivo, né? Então você foi chamado, né? Você foi chamado para ser igreja. Você foi salvo. Quem é salvo aqui? Amém, né? Mas você não foi salvo para ser salvo. Vocês entendem? Você foi salvo para algo mais. Deus te chamou para ser igreja, para edificar a igreja dele aqui, né? Mas aí de repente o presbítero fala um negócio aqui na frente aqui que vai de encontro aqui às suas ideias. Aí você, vou embora dessa igreja aqui, vou me reunir com outros irmãos, vou sair daqui, me afasto, ou recebo uma palavra assim não muito bendita para um irmão de encargo. E aí você se afasta. Qual é o seu foco? Seu foco é Jesus? Ou seu foco é o homem? Ou seu foco é a situação? Né? Passa aí, querida. Né? Então, qual é o seu objetivo? O que você quer da sua vida? Qual é a sua prioridade máxima? O que está no seu coração? Né? Eu tenho buscado servir a Deus. Então, o nosso chamado é para servir a Deus. O seu chamado é para servir Deus, a ser igreja, edificar a igreja, né? E a gente vê assim claramente pessoas assim que acabam se distraindo, né? Tinha um amigo meu, um companheiro aqui de reuniões, que ele se envolveu com a política e foi se afastando assim das reuniões. E aí foi afetando o casamento dele, foi afetando aqui, foi afetando ali, entendeu? Tem pessoas que se casam, assim, eu conheço casos também de irmãos assim que estavam aqui na juventude, super ativos, e aí se casaram, e aí começaram a se consumir um ao outro. Então, o casamento, ele serve para você ter uma ajudadora a mais, para você gargar um outro step, entendeu? Um outro passo. Entendeu? Às vezes você, quando era jovem, você estava tratando de jovem ali, mas aí Deus está querendo te colocar numa situação, e aí você tem uma ajudadora idônea para estar caminhando isso com você. Mas tem gente que se casa e acaba se consumindo, às vezes o filho consome, e aí se afasta dos trabalhos da igreja, se afasta do ministério, e não é esse propósito, né? Passa aí, querida, né? Volta umzinho só, né? Por exemplo, no dia 18 de julho, vai ser o início das minhas férias. Então, eu tenho um objetivo. Eu vou passar uma semana com meus pais lá em Niterói, né? Então, eu tenho um objetivo. Para mim alcançar esse objetivo, chegar lá em Niterói, eu tenho que pegar uma estrada de 520 quilômetros, eu tenho que me preparar, me organizar, ver a roupa que eu vou fazer, assim... Eu vou lá umas 2 vezes por ano, o carro já vai meio sozinho, entendeu? Mas eu tenho que conhecer o caminho. Então tem uma trilha para estar seguindo, né? E eu vou chegar lá em nome de Jesus, vou estar lá com os meus parentes, né? Passa aí, querida. Porém, tão importante como ter um objetivo é saber ou buscar aprender como alcançá-lo, né? É um pouco o que eu estava falando aqui, assim, eu quero chegar em Niterói, né? Se eu botasse uma pessoa aqui, alguém, você toma aqui o meu carro aqui, vai lá para Niterói, lá, ele não vai saber, vai lá para a casa do meu pai, não sabe onde é a casa do meu pai, não sabe, às vezes não tem prática para dirigir em estrada, né? Então, você tem que ter prática, você tem que ter uma capacitação. Então, tudo tem um processo, você tem que se preparar para aquilo, né? E tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente tem que buscar aprender. Na vida cristã é a mesma coisa. Tem coisas que você sabe e tem coisas que você tem que aprender a buscar aprender. Amém? A gente precisa estar sempre crescendo na nossa fé, entendeu? Deus tem sempre algo mais para a gente estar dando para a gente, né? Então eu queria trazer 2 exemplos aí, né? A gente tem um exemplo ali daquela loja ali, né? Então, por exemplo, tinha uma pessoa, né, que queria ser dona de uma loja
de uma lojinha de vende utensílios ali, né? O que essa pessoa precisa saber para ser dona de uma loja? Bom, primeiro ela tem que estudar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre finanças, saber se ela vai ter que pagar algum imposto, né? Depois ela tem que ter dinheiro, né? Então tem que começar a economizar, tem que procurar um local, ver preço de aluguel, preço do imóvel. Então tem toda uma preparação para você alcançar o seu objetivo, né? A gente tem aqui, tem um outro exemplo, que é o time ali de futebol ali, né? Eu não botei nenhum time, nem vermelho, nem branco, nem preto, para não dar problema, entendeu? Aí eu deixei tudo amarelinho ali, né? Né? Deixa abaixo, né? Então, o time de futebol, olha que legal. Quem fala para mim aqui, né? Qual é o objetivo do time de futebol? Vamos lá, rapidinho. Grita aí. Hã? Vencer. Competir, vencer. Ser campeão, né? Então esse é o objetivo do time. Ele não entra em campo só porque ele está, sei lá, não tem nada para fazer, né? O objetivo é vencer. Então ele tem um objetivo. Só que para ele vencer o jogo, os jogadores entram em campo, eles precisam fazer o quê? Quê? Gol! Precisa fazer gol. Amém? Se não fizer gol, não dá para vencer campeonato, né? Mas para fazer gol, eles precisam jogar bem. Porque se for um monte de perna de pau aí, entendeu? Não dá, né? Por exemplo, o Alessandro já foi um grande jogador, né? Hoje eu não sei se está lá. Né? A gente estava junto lá, né, Alessandro? Né? Então precisa jogar bem. Agora, para jogar bem, precisa treinar. E o treino é diário. Concordam? Né? A gente tem aí o Helder aí, a Gabi, não sei se está aí hoje. Eu vi o filhinho dela. Tá não, né? Então o Helder foi lá pro Botafogo, está lá no Rio, lá está treinando. Então, ele está desenvolvendo um trabalho com o time, né? Então, ele precisa treinar bem. Ele precisa treinar diariamente. Não pode ser, eu fiquei sabendo esses dias, irmãos, que para você ser ativo fisicamente, você precisa fazer exercício 3 vezes por semana, né? Eu faço 2 vezes. Então, eu não sou considerado uma pessoa ativa no esporte. Eu não sei se alguém aí entendeu? Mas segue a dica aí para os irmãos, né? Agora você precisa treinar e você precisa se alimentar bem, né? Então, tudo é um processo, né? Hoje em dia, os jovens, esse bichinho aqui, esse celular aqui, né? A gente tem que saber usar bem, entendeu? Assim, outro dia, por exemplo, hoje o Derone postou uma mensagem lá no grupo lá, de Irmãos de Encargo, de um livro que ele leu. Eu lembrei que eu tinha lido um outro livro desse mesmo autor. Eu na hora peguei aqui o Google aqui, para ver quais eram os livros desse autor, e ele já me mostrou qual foi o livro que eu li, e aí já tinha no Mercado Livre vendendo por R$8. Então olha só, é muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Mas só que nem tudo é tão rápido assim. Então tem que ter um processo, e a vida cristã é a mesma coisa, é um processo que a gente precisa seguindo. Então tudo na vida há um caminho a ser trilhado, e a vida cristã é a mesma coisa, tem um caminho a ser trilhado, e a gente precisa seguir esse caminho. Muda aí, querida, né? Como trazemos todos esses conceitos para a vida do cristão, né? Aí vamos voltar lá para aquela palavra de Paulo, né? O que é preciso para combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé, né? O que a gente precisa então para a gente seguir isso aqui, né? Passa aí para o próximo, né? E aí vamos para o primeiro ponto, né? Combater o bom combate, né? Precisamos entender o combate que estamos envolvidos. Então nós estamos numa guerra, né? Existe céu, existe inferno, existe diabo, existe anjo, existe gente boa, existe cristão, existe ímpio, existe tudo, existe todo tipo de pessoa,
Existem espíritos querendo tirar você da sua paz, querendo trazer discórdia na sua família. Isso tudo existe. A gente está num combate, né? A gente vai ser vitorioso, porque Jesus diz que Ele é vitorioso, Ele é criador dos céus e da terra, mas existe o combate a ser combatido, né? E aí o primeiro ponto, tem a santidade que você tem que seguir, mas tem a vida pecaminosa que está o tempo todo, e tem a tentação que está o tempo todo ali, ó, tu no seu, né? E cada um tem o seu ponto fraco, cada um tem o seu ponto fraco, e você tem que se cuidar. Eu tenho o meu, cada um tem o seu aqui, né? Tem a oração que Jesus nos ensinou, que fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. É diário, né? É uma oração que Jesus falou para a gente orar diariamente, porque todos os dias a gente é tentado, a gente se bobear, a gente se desvia, a gente cai, então a gente precisa permanecer firme, né? E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, se você está fazendo alguma coisa que você acha que está desagradando a Deus, você está pecando. Então, a gente tem que largar o pecado. Você sabe o que é guerra espiritual? Guerra espiritual é isso. De vez em quando, as coisas estão tudo bem lá em casa. Aí dá uma confusão lá entre os meus filhos, entre a Hanna, entre o Otávio. Aí a Alessandra fica assim meio perturbada, alguma coisa. A gente tem que parar. E minha mãe sempre me ensinou isso. Para, senta todo mundo e ora. Porque é guerra espiritual. Tem horas que o inimigo está querendo tirar você. E aí, se você não tem essa clareza que você está numa guerra espiritual, você vai embora, sai de casa, briga com a esposa, entendeu? Tem gente que tinha problema com bebida, vai para o bar, bebe tudo que tinha que beber, entendeu? Então, é guerra espiritual. E a gente sabe que nossa vida não é tudo as mil maravilhas. Tem hora que está difícil, tem hora que está difícil no seu trabalho lá. E às vezes, teve uma época que eu tinha um cara que ficava me perseguindo no trabalho o tempo todo. Era um porre, eu vivia em oração. Foram uns 2 anos assim, entendeu? Assim, perturbando, eu não aguentava mais. Aí Deus me deu uma escapatória. E aí eu falei uma coisa que eu tinha que falar com ele lá. A gente ficou uns 2, 3 anos sem se falar. E hoje está tudo bem. Hoje a gente se fala, está tudo certinho. Mas é difícil, então tem horas que a gente vive vidas de altos e baixos, mas a gente tem que saber que a gente está numa guerra, e você como cristão, você precisa estar atento. Às vezes o seu filho, ele é a peça mais frágil ali, e ele recebe ali e conturba tudo, né? Passa aí, querida. E o segundo ponto, né? Cumprir a carreira, né? Qual é a carreira que Deus tem para você? Qual é o seu ministério, é o seu dom? Você tem praticado ele? Né? O ensino, né? Eu aprendi, irmãos, que se você se converteu mês passado e você aprendeu o ABC do Evangelho, você não precisa esperar chegar ao Z. Você já pode ensinar o ABC. Então, o que você sabe do Evangelho, você pode ensinar, você pode falar. Então, a gente tem que estar o tempo todo falando do que a gente tem aprendido, né? O evangelismo, que nada mais é do que você falar do que você vive, do que mora no seu coração, né? O corpo é um, mas são muitos os membros, cada um com sua função, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. E aí eu queria deixar uma pergunta aqui, né? Você sabe a sua importância para a igreja em Vitória? Né? Você sabe a sua importância para essa igreja aqui? Né? Namir, posso pegar você aqui? Namir, se você não tivesse vindo aqui na reunião, será que essa reunião seria diferente? Ou tanto faz, tanto fez, né? O Roberto, por exemplo, veio aqui hoje. Será que se o Roberto viesse aqui ou não viesse, era a mesma coisa? Você já pensou sobre isso? Irmãos, você foi chamado para ser igreja. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Então, se você não está aqui hoje, você
Você está faltando. Eu não sei o que pode acontecer aqui hoje, mas você pode ter entrado pelaquela porta e tinha uma pessoa ali que estava triste, estava precisando, e aí você deu um abraço ali, você acalentou ela ali, e veio e sentou aqui e está assistindo aqui a minha ministração, e Deus te usou para acalentar aquela irmã ali. Agora, se você não tivesse vindo, aquela irmã não tinha sido acalentada. Então, irmãos, assim, o presbitério, ele tem um chamado para direcionar a obra, né? Direcionar a igreja, pastorear a igreja. Mas nós temos o sacerdócio, todo crente é sacerdócio. Então, Deus tem um chamado para você, você precisa ficar atento, você é igreja, eu sou igreja. Então, a gente tem que viver isso, né? Se você está passando mal, é assim, e não está vindo aqui nas reuniões, ou está acontecendo alguma coisa, a igreja está um pouco capenga aqui, porque você não está atuando, né? Então tem irmãos, por exemplo, que se afastaram aqui do ministério dele, e a igreja hoje está capenga, porque não tem uma pessoa que substitui esse irmão no ministério que ele fazia. Eu escutei uma vez uma história que me marcou muito, que tinha uma comunidade pequena, né? E a comunidade era uma bênção, o louvor era uma bênção, né? E tinha um irmãozinho que ninguém dava nada por ele, né? Ele ficava quietinho nas reuniões, vinha lá, né? Mas era um irmão de oração, e orava e tudo mais. E aí um belo dia esse irmão morreu, né? A igreja continuou, os irmãos ficaram tristes, mas a vida segue, amém, né? E aí o louvor já começou a ficar meio fraco, assim, alguns irmãos começaram a sair, assim, se afastar, se desanimar e tudo mais, né? E aí os irmãos começaram a se contristar e falaram assim: Jesus, o que está acontecendo? A gente estava numa trilhada boa aqui, Deus estava me abençoando, mas de repente as coisas, assim, as coisas não são mais como que são lá, né? E começaram a ajoelhar, começaram a orar, e aí Deus revelou. Você lembra o Joãozinho lá? Ele era o único que sustentava a igreja em oração. O irmão orou, o irmão morreu, não tem mais ninguém orando, não tem mais ninguém sustentando a igreja em oração. E aí, perdeu o sustento, né? Então, eu queria falar que você é importante, você precisa estar exercendo o seu ministério, né? Passa aí, querida, né? Coríntios 12, 4-12 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Então, Deus tem um propósito para cada um, né? Para o Tiaguinho, para o Javli, para o Zé Carlos, para o Ivanzinho, para o Roberto. Deus tem um propósito, Deus tem um dom, um ministério para dar para cada um de vocês, para ser útil para a igreja. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outros, a operação de maravilhas, e a outros, profecia, e a outros, dons de discernir os espíritos, e a outros, variedade de línguas, e a outros, interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, né? Então, Deus tem um propósito para cada um. Deus tem um ministério para cada um, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos só, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, todos nós temos um ministério. Se você não tem um ministério, está na hora de você acordar, irmão. Acorda. Você precisa, se coloca diante de Deus, que Deus vai dar um ministério. Outro dia, os irmãos estavam aqui, postaram lá no grupo, estavam indo lá no hospital,
orar pelas pessoas, pelas crianças, né? A irmã Marlúcia, por exemplo, ela tem um ministério de visitar cadeias, né? Eu não tenho esse ministério. Agora, não sei, assim, se a Marlúcia se afastar, quem que vai substituir o serviço dela lá? Então, às vezes a igreja não está seguindo forte nesse ponto, porque você não assumiu ainda esse ministério para você. Então, a gente tem que ficar atento. Passa aí, querida. E aí, vamos aí para o último ponto aí que Paulo falou, né? Guardar a fé. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia, né? Então, a gente até ouviu a palavra da irmã até aqui, que foi uma bênção, né? Acho que é psicóloga, né? Foi uma bênção a palavra dela. Ela falou assim: olha, não olha para o outro, não, olha para você, né? Às vezes a gente fica olhando para o que o outro cai, o fulano tal caiu, olhe para você, porque se você vacilar, você cai. Então, olha para o caminho, né? Olha para o caminho. Outro dia eu estava lá na obra lá, e aí eu não olhei para o chão, aí tinha uma tabazinha com prego para cima assim, eu pisei assim, mas assim, Deus me livrou que eu senti o preguinho assim, fazendo cosquinha no meu pé, entendeu? Ele entrou no tênis e fez aquela cosquinha, né? Assim, aí eu voltei assim, tirei o negócio, assim. Então, cuidado, olha para onde anda, senão você cai, né? E a oração ajuda? O jejum ajuda? Ler a Bíblia ajuda? Né? Frequentar as reuniões da igreja ajuda? Estar em comunhão com os irmãos ajuda? Mas assim, muito mais do que ajuda. Isso faz parte da vida cristã. Entendeu? Então faz parte, a gente tem que vivenciar tudo isso. Se você está falho com algum daqueles pontos ali, está na hora de você se acertar, porque você pode perder a sua fé, né? Que se você não olha para onde anda, assim, está meio desnorteado, assim, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, assim, está meio falho nas reuniões, não está em comunhão com a igreja, assim, para você perder a fé, é um estalo. Eu conheço assim pessoas assim que ministraram já nesse púlpito aqui, que você falava assim: esse irmão é uma bênção, assim, palavras assim, de deixar o povo assim, e hoje estão afastados do evangelho. Assim, ele falhou em algum ponto ali, e aí perdeu a fé, não sei, é ele com Deus. Passa aí, querida, né? E outro ponto que eu queria trabalhar com os irmãos é perseverança, né? A gente precisa tratar sobre perseverança. Deixa eu ficar de costa aqui, que esse azul não ficou muito bom, não. Não é uma cor muito boa, não, né? Não, se preocupa não, pode deixar. Deus provê isso aqui, peraí. Romanos 2, 6-7. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Então, com perseverança, eles procuram, né? Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? E Lucas 8,15 fala assim: e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Então Deus trabalha com perseverança, amém? Teve um tempo atrás que eu e a Alessandra, a gente gosta muito de plantinhas assim, a gente mora num apartamento e a gente tinha uma hortinha assim, e aí a gente viu vendendo morango. Aí a gente pegou aquele pezinho que já tinha aquele moranguinho assim, aquele moranguinho já para sair, né? Aí compramos um morango, levamos para casa. Aí a plantinha desenvolveu, o morango saiu, né?
Aí a gente pegou, comeu morango, tirou foto, aquela história toda, né? Mas depois nunca mais deu morango. Foi só aquele morango ali. Por quê? Pô, ele tá na varanda do meu apartamento. O sol bate ali naquele vidro, esquenta pra caramba aquela varanda ali de manhã, né? Eu não sei se eu estava regando direito, se a terra era boa, entendeu? Estava num vasinho pequeno. E aí não deu fruto. Aí o que eu fiz? Eu joguei fora. Né? Então, assim, Deus tem um chamado para a gente dar fruto e continuar dando fruto. Né? Então a gente tem que ter, Deus trabalha através da perseverança, da insistência, da constância, da firmeza, e às vezes até da teimosia. Você é aquele cara teimoso lá, assim, mas Deus, eu quero assim, né? Jacó lá brigou com o anjo porque ele queria a bênção dele, assim, né? Então Deus trabalha com perseverança. Passa aí, querida. Né? Não basta você ler a Bíblia hoje e só no ano que vem você não vai aprender os princípios do reino de Deus. Né? Não adianta orar hoje por algo e esperar o agir de Deus. Precisa ser constante assistência na mesma. Assim, aqui a gente chega, Deus, converte meu marido, converte minha esposa. Aí você orou, deixou nas mãos de Deus e pronto. Sim. Mas se você está lá, não, se aquilo mora no seu coração, que você quer converter o seu marido, ou converter a sua esposa, o seu pai, o seu filho, você está lá todos os dias, no joelho, lá orando, pedindo para Deus, você está ali perseverante, e Deus vai falar ali, fala assim, opa, esse filho meu está precisando muito disso, e Ele vai atender ao seu desejo. Né? Deus é que nem um pai para a gente, às vezes o filho chega, pai, está andando na rua assim, pai, compra uma bala para mim. Aí eu falei, depois a gente compra, né? Aí eu falei, tá bom então, né? Depois a gente compra, mas aí passa um dia, você não compra, e ele também não reclama, entendeu? Ele queria muito aquela bala, não, ele queria aquela hora, deu vontade de chupar a bala ali, mas passou, viveu, a vida correu, entendeu? Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa insistir, né? E aí fala aqui, né? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, né? Perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Então a gente tem que orar, mas tem que agir, né? Então, não adianta servir hoje e depois largar o serviço. Não viva uma vida de saudosismo. Na carreira de Deus não tem aposentadoria, assim. Eu conheço alguns irmãos que eram uma benção, eu era irmão de encargo, estava super ativo, e hoje, assim, estão por aí, assim, não estão servindo tanto a Deus como serviam na época, entendeu? Assim, cumpriram o mistério dele lá atrás, entendeu? Eu me lembro que o Júlio, os irmãos contaram já para a gente, né, que o irmão Valtir lá no leito, lá, assim, últimos dias lá, ele estava preocupado com a igreja, porque ele tinha um chamado no coração dele de edificar a igreja dele. Então ele estava preocupado com a igreja. Então, assim, qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Qual é o seu objetivo? Né? Qual é a sua missão? Então não existe aposentadoria. Não existe aposentadoria para o cristão. Você vai ter que, a vida inteira, vai ter que estar servindo, né? E às vezes desanima, assim, dá desânimo porque você quer fazer um negócio e não consegue, entendeu? Mas a vida cristã é assim. Então tem que seguir esse caminhar, tem que continuar até Jesus nos levar, ou Ele descer, em nome de Jesus. A gente tem que seguir esse caminho, entendeu? Então, assim, se isso está falando no seu coração, assim, sai desse mormaço aí, entendeu? E vem para o sol. Vamos combater o bom combate, vamos seguir a carreira, né? Passa aí, querida. E para os pais e mães, quem é papai, quem é mamãe aqui? Levanta a mão aqui, né? Você deve buscar tudo isso que foi falado aqui e ainda perseverar no ensinamento desses princípios com seus filhos, né? Eles vão aprender pela insistência, pela vida diária, pelos exemplos do dia a dia, né? Provérbios 1, 8, 9 fala assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colagem no teu pescoço. Lembra que eles estão todos os dias ouvindo o mundo, professores, amigos, então o tempo todo
ele está ouvindo sobre lesbianismo, sobre sexo, eles estão ouvindo palavras sobre nova era, estão ouvindo palavras de tudo quanto é jeito, vindo da televisão, vindo do Facebook, do Instagram, da internet. Eles estão ouvindo o tempo todo ali, né? E a sua voz precisa ser ouvida também por eles. Você, como pai, como mãe, a sua voz tem um peso maior, entendeu? Mas eles precisam ser ouvidos por você. Então você precisa falar, você precisa ensinar. Eles precisam aprender a ouvir a voz de Deus e ser dependentes de Deus, entendeu? Porque o que a gente precisa aprender é isso. A gente tem que andar debaixo do caminho de Deus. Senão a gente não consegue seguir essa caminhada, né? Então a gente precisa perseverar nisso aí, né? Então ficar atento, né? Então às vezes, por exemplo, a gente paga a escola, né? Para que eles ensinam a matemática, ensinam o português, né? Então, se o professor de matemática lá não ensinar a matemática, ele não vai aprender matemática. Agora, quem foi chamado para ensinar como ser cristão foi você. Não é o Ministério Infantil, não é o Ministério de Adolescente, o Ministério de Jovem, não é o presbítero, não sou eu, é você. Agora, se você não ensinar ele a ser cristão, ele não vai ser cristão. Quando ele chegar a uma certa idade, ele vai pular fora, porque ele escuta mais, ele tem outras vozes mais presentes do que a sua voz. Então, a gente é um ministério difícil. Eu tenho 2 filhos, entendeu? Hoje eles estão aqui, eles estão debaixo aqui, né? Mas vai ter um momento que eles vão ter que tomar as decisões deles, né? Mas eu tenho que fazer a minha parte. Passa aí, querida. E para finalizar, eu queria trazer essa reflexão baseada nesse versículo de 2 Coríntios 3,18, que eu achei assim bem legal, assim. Fala assim, vamos ler junto, né? Mas todos nós amém, né? Então, o que esse versículo fala para a gente, né? Todos nós com o rosto descoberto, refletindo, né? Então a gente tem um chamado de refletir, né? A glória do Senhor. Então os outros precisam ver a glória de Jesus. A gente precisa refletir, né? Mas às vezes o nosso espelho está meio embaçado, né? E aí você não reflete direito. Você tem que limpar. E como que você limpa? Santidade. Pecado suja, pecado fica embaçado o negócio, você não reflete, né? Então, refletir. Mas somos transformados de glória em glória. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Salvação é assim, né? Quem é salvo aqui, levanta a mão. Levanta a segunda mão. Bate palma. Eita, tá todo mundo comigo, amém. Vamos lá. Salvação é assim. Você estava aqui no mundo, aí de repente um irmão falou com você, ou você veio numa reunião, você teve uma revelação e foi salvo. Então você não era salvo e passou a ser salvo, amém? Isso é salvação, né? Você passou a ter um conhecimento de Jesus. Mas aí começa o processo de transformação de glória em glória. E esse processo é diário. Lembra do time de futebol lá? Tem que se alimentar bem, tem que treinar bem, que senão não faz gol, não vence campeonato, né? Então é um processo diariamente, que você tem que ir caminhando, é um processo, né? Por exemplo, o irmão Júlio aqui, né? Ele já contou o testemunho dele várias vezes aqui para a gente. Ele tem 35 anos de convertido, né? Hoje ele está como um presbítero, né? Mas há 35 anos atrás, eu creio que ele não tinha condições para ser um presbítero da igreja. Então, foi um processo na vida dele.
ele foi abrindo o coração dele, foi se desenvolvendo, e Deus trouxe ele para o presbitério. Ele é perfeito? Não é perfeito. Ele está ainda em desenvolvimento. Ele está sendo transformado de glória em glória, né? Então, é uma caminhada. Agora, nem todo mundo foi chamado para ser presbítero. Não quer dizer que esse crescimento, ele é relativo. Deus não chamou, sei lá, outro irmão aí para ser presbítero. Então, o caminho do Júlio é esse, né? O seu caminho é um outro aqui. Deus tem um objetivo para você. E você pode estar aqui no início, você pode estar aqui no meio, você já pode ter tido aqui, mas agora você desceu um pouquinho. Então, é de glória em glória, sendo transformado diariamente. E às vezes a gente dá um passo para frente, às vezes a gente dá 2 passos para trás, mas a gente vai caminhando. Então aqui, hoje aqui, nós somos aqui todos salvos aqui, pelo menos a maioria aqui. Eu não sei se tem alguém aqui que não é salvo, que não fez uma confissão por Cristo. Eu não sei qual é o seu nível. Isso é você com Deus. Qual é o seu nível da caminhada? Deus tem algo mais para você, né? Deus tem algo mais para você. Talvez Deus tinha um ministério para você de cura de enfermos, de cura de câncer. E aí você não se apossou desse ministério e está aí vivendo a vida. Você é um salvo, mas você ainda não atingiu esse objetivo de Deus na sua vida. Então, eu queria deixar assim, essa palavra para os irmãos, que os irmãos possam refletir, entendeu? Assim, você é a igreja, assim, Deus tem um chamado para você, nós somos um povo de sacerdócio, você tem o privilégio de congregar numa igreja que tem uma visão clara sobre o evangelho, uma visão clara sobre a igreja, que não é um monte de gente aqui, presbítero, que está sentado em cadeira vermelha, cadeira acolchoada e não sei o quê. São irmãos que não querem ser chamados de pastor, de presbítero, de nada. São irmãos como nós, que tem um ministério, né? Eu me lembro, uma vez que eu morava em Niterói e eu vim para participar de um retiro com os irmãos, né? Lá no CAIC, lá em Fel Rosa, né? E aí a reunião estava pegando fogo, aquele poder todo lá, e de repente estava todo mundo na frente, um orando por outro, assim, né? E eu era um garoto lá de, acho que 19, 20 anos, sei lá, por aí, né? E aí Deus, assim, me encheu de unção ali na hora, ali. Aí eu comecei a impor as mãos ali. E aí quando eu vi, eu impus as mãos ali sobre um presbítero, e o presbítero, pum, caiu. Né? E aí eu falei assim, nossa, assim, veio um temor, assim, que Deus usou um garotinho ali, entendeu? Jovem, assim, para tocar de uma forma específica num presbítero, entendeu? Assim, então, eles não são mais importantes que ninguém aqui, eles têm um ministério deles, eu tenho o meu ministério, você tem o seu ministério, né? Depois que a gente vai orar aqui, eu vou chamar os irmãos para se colocar diante de Deus, né? E um dos presbíteros pode vir aqui, se ajoelhar aqui e pedir oração, porque eles são falhos que nem nós, eles estão em desenvolvimento também, e você está em desenvolvimento. Agora a bênção da igreja é que a igreja está aí para ajudar você. Então se você está passando uma dificuldade em casa, você tem a igreja para dar um suporte para você. É assim, agora se você está no mundo, você não tem suporte nenhum, é você e olhe lá, entendeu? Então você tem que se virar sozinho. Então nós temos, assim, Jesus colocou a igreja para nos ajudar, para nos suportar tudo isso, né?